agora sim, né, gente? Nosso Manhã de Piedade, nós vamos falar sobre gás de cozinha. Meu Deus do céu! O Brasil aumentou o consumo de gás natural em 2021 em relação a 2020. No ano passado, a demanda saltou para 76 milhões de metros cúbicos por dia. No ano anterior, o consumo diário foi de apenas 59 milhões, ou apenas, 59 milhões por dia, uma alta de 28,8%. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, ABGás. A maior parte desse gás foi para a indústria. E este aumento existe também mais segurança nas estruturas dos novos empreendimentos imobiliários. Mas como saber se minha estrutura é segura? Qual a melhor escolha quando o assunto é consumo residencial? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o engenheiro civil, Dr. Weber Carvalho, que eu vou chamar ele de Weber porque ele é um rapaz. Bom dia, Weber. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Obrigado, obrigado. Uma alegria, viu? A gente está voltando presencial. Para a gente é uma alegria ter gente aqui. Ah, excelente. Weber, por que o consumo de gás de cozinha subiu tanto no Brasil? Ele subiu de 2020 para 2021, né? Teve esse aumento aí de 28%, aproximadamente. Mas, na realidade, o consumo não voltou ainda para níveis pré-pandemia. Então, ele subiu porque nós tivemos um ano de pandemia. Todo mundo trancado em casa, cozinhando e comendo. O 2020 para 2021, a produção industrial, e a indústria e o termoelétricas consumiram menos. Então, teve um aumento agora em 2021 de retomada. Mas você falou bem, o residencial subiu com o pessoal em casa. Né? Mas o residencial, na realidade, ele é 2%, ou seja, daquele número ali, 2% é residencial, isso. Então, você tem termoelétricas, indústria, a maior parte, e esse pessoal não voltou ainda em níveis de pré-pandemia. Produção, o consumo de gás, hoje, ano passado foi 76 milhões, já foi superior a 80, 85 em outros anos, estamos voltando a isso, e aí tende a piorar ainda a questão de custo e de demanda, né? E também, não é só o botijão que teve aumento, o gás natural também? Sim. A maior parte do Brasil hoje é gás natural. Então, você tem... Então, explica... Porque, assim, nós hoje temos nossos telespectadores são senhoras. Sim. E, às vezes, o pessoal não sabe essa diferença. Coloca o engenheiro. Então, coloca essa diferença para o povo de uma forma simples demais para a gente entender. Bom, vamos lá. O gás... Existe o GLP, que é o liquefeito de petróleo, e o GN, que é o gás natural. A diferença principal, o GLP é aquele gás que vem em botijões. Isso. Então, você tem aquele P13, né, aquele de cozinha, que é em residências. O de carro também é esse? É um GN, é um tipo de GN, é o né? gás GNV. O GLP, ele vem em botijões. Tem o P13 de cozinha, mas tem botijões maiores também, tanques maiores. E o GN, ele vem tubulado. Então, são malhas que existem. Em Minas Gerais, está bem forte agora, mas tem uma cultura que é mais recente. Agora, você pega São Paulo, Rio de Janeiro, tem malhas mais antigas, é mais cultural GN do que o botijão. Esse GN é o que leva em tubulação para os apartamentos? Vem tubulado pela rua. Como chega a água pela rua, vem o GN, aqui em Minas é a Gasmig, né? A intenção é que futuramente todos os apartamentos e as casas de moradia estejam montadas dessa forma? Há uma tendência o prédio que eu moro, ele foi entregue em 2012 com GLP, tinha os botijões lá centrais para atender o prédio, e depois ele converteu para GN, ou seja, assim que passou a rede na rua, da Gasmig, disponibilizou, fez a conversão, e estão prédios hoje que tem GLP e algum dia chega a rede na porta, ou já tem, pode fazer essa conversão. E aí tem que fazer algumas trocas nos aparelhos, porque hoje você compra um fogão, por exemplo, ele é específico para GN ou para GLP. Ah, e tem isso também, né? Então... Weber, então vamos lá. A gente, aqui em Belo Horizonte não é tão comum, no Rio de Janeiro até os chuveiros com gás, né? O perigo disso, como que é a legislação para poder esse gás chegar no prédio, como que essa construção tem que trabalhar? Tem que ser tudo uma coisa...
direcionada. Essa é a nossa área de atuação lá na Progelete. Nós trabalhamos com projetos de redes de gás, entre outros, né, hidráulica, elétrica, mas o assunto aqui é gás, com projetos da área de gás. E tanto o GN quanto o GLP tem uma infraestrutura de tubulação interna. Tá? Então, o GLP tem esse reservatório lá embaixo, o GN vem da rua, mas ambos têm que ser tubulados para chegar até lá no fogão. Sim. Tá? Fogão no... Em casa, somente no fogão, ou também aqui em Belo Horizonte tem lugares que usam no banho? É cultural, tá? Em Belo Horizonte você vai ver muito em fogão. Existe o aquecedor de passagem para chuveiros. No Rio é quase que regra que todo chuveiro vai ter um aquecedor de passagem a gás. Aí não é o chuveiro elétrico, que a gente adota tanto aqui. Sim. Belo Horizonte é a capital do sistema solar. Então a gente tem muito a cultura de quando tem um sistema de aquecimento que não é chuveiro elétrico, vem do solar. O Rio já tem uma cultura mais de gás. Tá? Então tem essas... Então aqui é muito comum você ver o gás sendo usado só no fogão. Mas existe lareira a gás. Para você usar dentro de casa, tem lareira a gás, tem churrasqueira, tem às vezes sauna a gás. É verdade, tem churrasqueira a gás. É verdade, ele está falando, tem sauna a gás. Você vai falando, eu vou lembrando realmente. O que mais? Não, a gente tem projetos aqui principalmente em alto luxo, que às vezes tem 5, 6 pontos de gás dentro de um apartamento. Tá? Então, não é tão segurança. Comum. Precisa de muita engenharia por trás. Precisa de muita engenharia por trás. Verdade, né? Weber, esse tipo de instalação é uma coisa mais moderna, porque os mais antigos nem faziam isso. Quanto tempo? Olha... Eu não vou saber te precisar em tempo, mas no Rio de Janeiro já tem muitos anos. Essa malha é bem antiga, mas tem... Mas o mineiro é mais tradicional, aqui o tradicional está sido mais para fogão. É mais para fogão mesmo, né? E mesmo sendo mais para fogão, é mais recente também ou já tem muito tempo que vocês estão nessa área? Tem muito tempo. Já tem muito tempo. A Progelete é uma empresa que tem 20 anos de atuação. Mas 20 anos é um jovem, né? Jovem. Weber, e aí... Quando liga o cano direitinho para cada um e cobra separado, igual a água? Tem as duas coisas, tá? Então, o condomínio? Não é obrigatório, então se pensar em energia elétrica, é obrigatório você ter a conta individualizada por apartamento. A água está tendo um processo disso, ainda não é, né? Nem todo apartamento tem água separada, com medição separada. Verdade. Às vezes tem a medição, mas não é emitido pelo Capasa. Não é separada. Normalmente os prédios são uma emissão só. O gás, mesma coisa. Então, é uma coisa que dá briga em condomínio, porque eu acho que vai dar briga também o gás. Porque pensa, você é casado, é cheio de filho. A casa lotada, cozinha de manhã, de tarde e de noite. O outro solteiro, não tem ninguém em casa, não tem nem passarinho para dar água. Não cozinha e tem que dividir o gás com o outro. Realmente não é justo. A outra faz marmita para fora não e aí tem uma empresinha em casa dividir. Como que organiza isso? Vocês têm problema com isso? Tem bastante. A tendência é você ter uma medição individualizada de gás, de energia de obrigatória e de água. Tá? Mas nem toda edificação... É uma decisão até do consumidor final na compra de um apartamento, saber o que é importante para ele. Né? Então, você tem hoje disponíveis no mercado apartamentos com e sem medição individualizada de gás. Então, isso que eu ia te perguntar, então. Eu vou comprar um apartamento que a medição não é individualizada, mas eu quero medição individualizada. Eu consigo fazer isso separadamente para o meu? Não. É uma decisão do condomínio. A decisão, então, é do construtor lá quando resolve construir, se não for condomínio. Ou do condomínio em fazer algum tipo de reforma, de adaptação. Tá. Então pode-se fazer uma reforma depois que o prédio comprou, encheu os apartamentos. O condomínio pode decidir que nós queremos desmembrar e tem jeito de fazer isso? Sim. Puxar a sardinha para o meu lado, tudo que é feito da fase de projeto é melhor. Claro. Mas depois também tem jeito de fazer essas adaptações, geralmente é mais caro fazer depois, porque não foi pensado antes. Agora, tem que ser uma decisão de todo mundo, não dá para um apartamento, eu quero medir o meu... Ou seja, é mais delicado porque todo condomínio tem que votar aquilo em assembleia, aí tem que ver o percentual para aprovar aquela alteração, fazer uma obra para poder fazer essa medição separada. Mas tem jeito, sim. Tá. Weber, eu já perguntei isso para você da segurança. O gás, ele tem um cheiro... Para exatamente quando ele estiver vazando, a pessoa perceber que ele está vazando, para não acontecer igual aconteceu quando morreu aquele casal na lareira, que foi intoxicado e não sentiram o cheiro que estava acontecendo. Todo gás, mesmo de banho também, ele vai ter um cheiro assim diferente? Tá, tem dois assuntos importantes aí. O gás
ele é colocado cheiro nele, porque o gás naturalmente ele não tem cheiro. Pois é. Então é colocado o cheiro para detectar o vazamento. Quando você vê geralmente essas notícias de morte em banho, lareira, é o monóxido de carbono. É a queima do gás, faz reduzir a concentração de oxigênio, gera monóxido de carbono no ambiente, e o que mata, e o monóxido de carbono você não sente o cheiro. Então é uma morte ali silenciosa. Você vai aumentando a concentração, vai intoxicando a pessoa, de repente desmaia. Então, tinha uma solução que hoje é proibida, que era, às vezes, aparelhos que ficavam no forro muito antigo, às vezes no próprio banheiro ou no forro do armário, você ficava um aquecedor ali. Aqueles grandão, azul. Isso até não é da minha época. É da minha. E, então, o perigo disso, né? Hoje em dia, como que está a segurança disso? Tem muita norma ABNT, tem muita legislação, só que ainda tem muita coisa, né? Você tem, de novo, puxando para a nossa área, você tem... O povo não quer fazer projeto, não quer fazer projeto, às vezes não tem uma execução mais informal. Entendi. Tem muita legislação e fazendo direitinho não vai dar problema. Mas execução informal, que você chama, é gambiarra. A boa e sempre gambiarra, tradicional gambiarra, que dá aqueles problemas todos. De engenheiro, todo mundo tem um pouquinho, né? Médico doido. Como vocês, engenheiros, fazem para planejar essa instalação de gás natural? Tem toda uma... Você tem que saber os pontos de consumo da edificação, tem que entender o perfil do usuário, né? Ou seja, que vai ter determinados pontos. Vai aumentando o porte da edificação, vai aumentando a complexidade de projeto, níveis de segurança. Então, você pegar uma casa, tem um nível de segurança menor do que uma instalação de um edifício que tem 200 apartamentos. Você tem pressões mais altas, dispositivo de corte automático, dispositivo de segurança, de detecção de vazamento. Então, você tem... Quanto maior, mais segurança. Mais segurança, mais requisitos ali, você tem pressões mais altas. Não é que o outro não seja importante a segurança, mas você tem risco menor, você tem menos dispositivos. Entendi. Riscos maiores, você tem mais... Tá. Weber, um prédio, um edifício já edificado, já com 20 anos, vamos colocar... Os condôminos querem colocar gás canalizado. Tem condição de fazer um projeto já com um prédio que já tem mais de 20 anos? Tem, com certeza. São os retrofits, né? Com segurança. Com segurança. E o ideal, então vamos repetir isso, o ideal é que se faça o projeto no começo da construção. Sim. Né? Sim. Porque aí já vai fazer com tudo, com toda a segurança, com toda a norma da ABNT, dentro do projeto, tudo jóia. Tudo certinho. E índice de acidente é muito pouco? Existe? Ou a gente nem ouve falar sobre gás canalizado, né, desse jeito? Sempre que você vai investigar os acidentes, está associado a falhas de inobservância de norma. Entendi. Né? E principalmente tem uma norma que é pouco falada, que uma coisa é o gás vazar, outra coisa é o monóxido de carbono da queima do gás, que é a morte silenciosa. Existe hoje norma até de ventilação de ambiente. Porque se está gerando monóxido de carbono, uma das formas de prevenir essas mortes é renovação de ar. E hoje existe norma para isso que é pouco olhado também. Às vezes até engenheiros profissionais que são da área dão pouca atenção para essas normas de renovação de ar. Entendi. Weber, eu vou comprar um apartamento, vamos supor. E eu nunca tive esse gás canalizado na minha casa. É uma coisa nova para mim. De cara, assim, né? Uma coisa mãe leiga. Quais são os primeiros cuidados que eu preciso ter? Com a instalação de gás? Primeiro, saber se é GN ou GLP. Ou seja, você vai comprar um apartamento e aqui, você pega no Rio, é tudo GN. Se ele está vindo da rua ou se ele está com gás canalizado lá embaixo no prédio. Isso tem que conversar, porque grandões. Olhando no ponto não tem diferença. Tá? Ele chega canalizado da mesma forma dentro da cozinha, né, do apartamento, mas não tem diferença ali por fora. Você tem que saber no condomínio, no síndico, se ele é GN ou GLP. Porque você vai fazer uma compra de um fogão, de um aquecedor, ou dos aparelhos a gás que você tiver, já comprar certo. Tem jeito de converter. Entendi. Tá? Você compra um fogão, comprei errado, ou já tinha um que eu trouxe, e aqui o gás é diferente, tem jeito de fazer a adaptação. Tá? Gambiarra, não? Não é não. Você troca o queimador do fogão. Entendi. A Gasmiga, eu não vou saber falar por ela, mas ela já fez esse tipo de serviço para fomentar a troca do gás. Entendi. Ela eu não sei se ela continua fazendo esse serviço. Tem condição. Mas tem condição. Tá? Uma vistoria, hoje está ficando muito comum as vistorias dos apartamentos, às vezes contratar um profissional que acompanhe para saber se está atendendo às normas direitinho, de ventilação de ambiente. Verdade. Então, às vezes, para o usuário final é difícil saber se o que ele está comprando está dentro de normas. Mas é esperado que, se é uma edificação nova, principalmente, já tenha tudo feito dentro das normas e ele possa ficar tranquilo ali com essa
Maravilhoso. Weber, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Olha, a gente falou aí do aumento do consumo do gás. Você tem, né, do aumento do consumo e aumento do preço, né? Aumentou pra caramba o preço do gás. É verdade? Eu espero que o Brasil ele consiga ampliar as redes dele de gás, porque, na realidade, o Brasil tem potencial, a gente falou de 76 milhões de metros cúbicos dia, e o Brasil consegue produzir muito mais do que isso. E ele reinjeta o gás, porque ele não tem malha para escoar. Entendi. Então, metade do gás que ele extrai, ele reinjeta. Oh, meu Deus. É um processo natural para sair mais petróleo. Sim, sai junto mas com... poderia ter, se tivesse